Bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no material que usa uma metáfora, olha, muito poderosa para a criação de filhos. A fonte é o livro Como Flechas, de Luciano Subirá, e a ideia central é que pais são como arqueiros e os filhos as flechas. Exato. A proposta vai bem além do simples criar e cuidar, sabe? Fala sobre preparar, mirar e lançar com um propósito definido, com um alvo. Nós temos aqui os conceitos-chave do livro, que é cheio de exemplos pessoais, referências bíblicas, e a nossa missão é descompactar essa filosofia. E, para começar, o ponto de partida do autor não é nenhuma teoria, é a própria experiência dele como filho. Ele diz que a educação que recebeu foi um presente, mas o que marcou mesmo não foram as palavras. Foi a coerência. Exatamente. A coerência entre o que os pais dele diziam e o que eles de fato faziam. E essa, eu diria, é a base de tudo. O autor faz uma distinção bem interessante entre autoridade e autenticidade. Ele diz que a autoridade dos pais, tipo a posição deles, claro que gerou um impacto inicial, mas foi a autenticidade, a vida coerente, que sustentou esse impacto com o passar dos anos. Entendi. Tem uma frase que define bem isso. Ele diz que não conheceu apenas o Deus de seus pais, mas que, através do exemplo transparente deles, ele foi levado a conhecer o seu próprio Deus. Isso é fundamental, né? Porque já estabelece que a responsabilidade pela formação, seja de caráter ou espiritual, não dá para ser terceirizada, nem imposta. Precisa ser modelada. Faz todo sentido. É a diferença entre só apontar o caminho e caminhar junto. Então, se os pais são os arqueiros, a primeira pergunta é: para onde apontar? O livro fala de um alvo principal e já adianta que não é só garantir sucesso profissional ou uma vida confortável. Exatamente, o conceito de alvo aqui é, assim, muito mais profundo. A premissa é que cada vida tem um propósito divino, um plano maior. E dentro dessa visão, a tarefa mais importante dos pais não é simplesmente criar bons cidadãos, mas mais auxiliar os filhos a descobrir e a viver esse plano, que é, na sua essência, espiritual. O foco sai do imediato, sabe? E se volta para o eterno. E essa visão de propósito não me pareceu individualista. O autor usa uma analogia que eu achei fantástica. Uma corrida de revezamento. Sim, é ótima. Não é sobre cada um correr a sua própria corrida, mas sobre uma geração passar o bastão da fé para a próxima. É uma visão multigeracional. Sim, essa não é uma ideia nova, né? Ela está enraizada em narrativas muito antigas. O livro usa figuras bíblicas para ilustrar isso de forma bem concreta. Pensa no Abraão. Certo. Ele recebe uma promessa gigantesca de que, através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas tem uma condição aí. Deus diz que escolheu Abraão para que ele ordenasse a seus filhos e a sua casa que guardassem o caminho. Ou seja, a promessa era enorme, mas a responsabilidade de ensinar era imediata e pessoal. Perfeito. Promessa e responsabilidade eram inseparáveis. Outro exemplo que o livro traz é o de José do Egito. É uma história que todo mundo conhece, mas a perspectiva é interessante. Mesmo lá no auge do poder como governador do Egito, ele não se via como um vencedor isolado. Ele se enxergava como um elo na corrente. Alguém que foi enviado na frente para preparar o caminho para a família toda. A motivação dele não era só caridade familiar, mas o entendimento de que ele fazia parte de um plano muito, muito maior. E essa perspectiva de longo prazo, segundo o livro, é o que evita a negligência. Exato. Quando o alvo transcende a sua própria vida, as decisões do dia a dia mudam. E a falta dessa visão, as consequências podem ser desastrosas. O livro não foge de mostrar esse outro lado. E é aqui que a análise fica fascinante, porque ele apresenta um estudo de caso sobre os danos da omissão, usando a história do rei Ezequias. Um grande rei, aliás. Sim, para quem não conhece, Ezequias é visto como um dos bons reis. Ele promoveu uma reforma espiritual imensa, um avivamento na sua geração. Um líder exemplar em muitos aspectos. Exato, um gigante no seu tempo. Mas o problema está no que veio depois. Em um certo momento ele recebe uma profecia de que, no futuro, seus descendentes e tesouros seriam levados cativos. E a reação dele é... Chocante.
Em vez de se lamentar pelo futuro da linhagem, ele pensa: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Nossa, um alívio totalmente egoísta. Basicamente isso. Ele se contentou com o sucesso da própria geração e se omitiu completamente em relação ao futuro. E o resultado disso foi catastrófico, né? Completamente. O filho dele, Manassés, se tornou o pior e mais perverso rei da história de Judá. Uma reversão total. Manassés desfez sistematicamente tudo que o pai construiu. O avivamento morreu com Ezequias. A história levanta uma questão muito séria sobre legado, né? O sucesso de uma geração pode ser anulado se não houver compromisso com a continuidade. Essa visão de um alvo multigeracional é imensa, quase intimidadora. O que me leva a pensar na parte prática. Se o alvo é tão importante, a preparação da flecha tem que ser igualmente meticulosa. Com certeza. Como o livro aborda essa fase de forjar o caráter? Olha, a abordagem é bem contracultural, eu diria. O livro fala sobre o processo de amadurecimento e argumenta forte contra essa tendência moderna de superproteger os filhos. Tem uma citação que resume bem: maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida do que com quantas velas você apagou. Gosto disso. A ideia de que poupar os filhos de todos os desconfortos, na verdade, os prejudica. Ele chama de desconfortos necessários. Exatamente esse o termo. Essas dificuldades são ferramentas de formação. O tempo sozinho não amadurece ninguém. É o processo vivido dentro do tempo que forja o caráter. Crianças que são poupadas das consequências, elas simplesmente não desenvolvem resiliência. E tem um exemplo pessoal do autor no livro que ilustra isso de uma forma, nossa, muito crua, é quase chocante. Sei qual é. O filho dele, Israel, com 18 anos, foi estudar nos Estados Unidos. E o combinado era o pai enviar o dinheiro numa data específica. 3 dias antes, o filho liga, desesperado, falando que o dinheiro acabou e que ele não tinha o que comer. Sim, é uma história que dá um nó na garganta. O autor descreve o aperto no coração de pai, a vontade de resolver na hora. Mas ele se manteve firme. A resposta dele para o filho foi: filhão, você sabe o dia que o dinheiro vai chegar. Até lá, só tem um conselho: jejue. É uma história bem radical. Muitos pais hoje pensariam, isso é negligência, não é ensinamento. Como o autor justifica uma atitude tão dura? A justificativa é toda focada na formação a longo prazo. O objetivo não era punir. Era ensinar uma lição inesquecível sobre planejamento, responsabilidade e as consequências das próprias escolhas. Um acelerador de maturidade. Isso, ele usa esse termo. A filosofia por trás é: se os pais não ensinarem através de processos controlados, mesmo que dolorosos, a vida vai ensinar de uma forma muito mais dura, e sem a rede de segurança do amor da família por perto. Entendi. É um investimento de dor a curto prazo para um benefício de caráter a longo prazo. E além desses processos, o livro bate muito na tecla do exemplo dos pais, né? O tempo todo. A coerência é o pilar de tudo. Se os processos são o fogo que forja a flecha, o exemplo é o material do qual ela é feita. Tem a história do pai do autor. Querendo incentivar a leitura, ele tomou uma medida drástica. Vendeu a única televisão da casa. Uau! Imagina a reação dos filhos. Ele admite que no começo foi horrível, uma tortura. Mas com o tempo, o que era obrigação virou hábito e finalmente prazer. Mas o ponto-chave é que o pai era um leitor voraz. Ele não impôs algo que ele mesmo não fazia. Coerência, de novo. E tem outro exemplo nessa linha, contado pelo próprio filho do autor, o Israel, que me marcou muito. Assim, essa talvez seja a história mais poderosa do livro sobre isso. Ele conta que uma vez estava no carro com o pai, e o pai, manobrando, encostou de leve em outro carro. O dano foi mínimo, um amassadinho na placa. Ninguém viu. Podiam ter ido embora tranquilamente. A maioria das pessoas iria. Provavelmente. Mas o autor insistiu em esperar o dono do outro carro. Esperaram mais de 1 hora. Mais de 1 hora. E quando o dono apareceu, o pai explicou e se prontificou a pagar. O filho, vendo aquilo, aprendeu uma lição sobre integridade que nenhum sermão ensinaria. Exato. Fazer a coisa certa quando ninguém está olhando.
É esse tipo de atitude que valida ou anula completamente a mensagem verbal dos pais. O exemplo não é só uma forma de ensinar, é a única forma de ensinar o que realmente importa. Então, a preparação é sobre processos desafiadores e, acima de tudo, exemplo coerente. Mas e o momento de lançar a flecha? O livro sugere que não é só preparar e soltar. Não, de jeito nenhum. Depois de preparada, a flecha fica na aljava. O livro usa essa metáfora para falar de um período de espera, de proteção, de discernimento. Lançar antes da hora, ou sem direção, são erros que podem comprometer tudo. A paciência aqui não é a passividade, é parte da sabedoria. E esse lançamento está conectado com a ideia de bênção, certo? O livro fala sobre a bênção dos pais como um alinhamento profético. O que isso significa na prática? Ótima pergunta. Não é que os pais vão prever o futuro ou determinar o destino. É algo mais sutil. Trata-se dos pais reconhecerem os dons, os talentos, o potencial que vem nos filhos. A bênção nesse contexto é verbalizar isso, é declarar essas qualidades, alinhando as palavras com o que eles acreditam ser o propósito de Deus para aquela vida. Então é o oposto de projetar os próprios sonhos nos filhos. Exatamente. Em vez de "eu quero que você seja médico", é dizer "eu vejo em você uma compaixão que pode trazer cura para muita gente". É capacitar, não definir. É um impulso, não uma gaiola. Perfeito. E depois que a flecha é lançada, o que fica? A relação muda, mas algo permanece. O livro dedica uma parte importante para falar sobre as memórias. Sim, e essa é talvez a parte mais tocante. A tese é que o investimento mais duradouro que os pais podem fazer é na construção intencional de boas memórias. Elas funcionam como uma âncora emocional. Em momentos de crise, de dúvida, são essas memórias que dão força, que mostram um caminho de volta. O exemplo do filho pródigo. Exato. O que o fez querer voltar para casa, mesmo depois de ter falhado tanto. Provavelmente as memórias de um pai amoroso. A memória do amor foi mais forte que a vergonha do erro. E como se constrói isso intencionalmente, com a vida corrida que a gente tem? O autor fala muito sobre presença. Ele conta que, por causa do trabalho, viajava muito. Em vez de deixar isso ser uma fonte de distância, ele transformou o problema em solução. Nas férias escolares, começou a levar os filhos junto. E essas viagens se tornaram uma escola prática para eles. Uma escola sobre propósito, sobre fé em ação. Foram memórias construídas no meio da rotina de trabalho, mas com uma intenção clara. E tem a história da cachorrinha, que parece algo pequeno, mas a lição por trás é enorme. Sim, essa história é fantástica. A família tinha um acordo: não ter mais animais de estimação, ponto. Mas a filha mais nova, a Alissa, desejava muito uma cachorrinha. E o pai, a princípio, foi intransigente, apegado ao acordo, o que parece correto do ponto de vista da disciplina. Exato, mas a reflexão dele foi mais profunda. Ele percebeu que a intransigência vinha do egoísmo, do conforto dele, e que o filho mais velho estava observando o conflito. Aí ele teve uma epifania. Entendeu que abrir mão da sua razão, naquele caso, seria uma lição muito mais poderosa sobre amor e sacrifício do que se apegar a uma regra. Ceder e dar a cachorrinha para a filha se tornou uma memória inesquecível do amor do pai. Então, quando a gente junta todas as peças, o que fica? A abordagem do livro como flechas parece ver a criação de filhos não como uma lista de tarefas, mas como um ato intencional, espiritual e de longo prazo. É exatamente essa síntese. Não é sobre reagir aos problemas, mas sobre agir com um propósito claro em mente. Perfeito. Começa com a definição de um alvo que transcende a própria geração. Passa pela preparação da flecha, com exemplo e processos desconfortáveis, e culmina no lançamento no tempo certo, impulsionado por uma bênção que capacita, que não aprisiona. A mensagem que fica para mim é que os pais são os primeiros e mais impactantes arquitetos do mundo interior de uma criança. Cada decisão, cada exemplo, cada memória são tijolos que formam o alicerce sobre o qual essa criança vai construir a vida. Exato. É uma responsabilidade imensa, mas também um privilégio extraordinário. E essa análise toda nos deixa com um pensamento para refletir. Se as memórias que a gente constrói são um legado que realmente perdura,
Que tipo de memória estamos nós, intencionalmente ou não, construindo todos os dias na vida de quem nos observa de perto?